Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um programa Reflexão Bíblica. Queremos agradecê-lo pela sua audiência, caro telespectador, que o Senhor o abençoe neste momento de meditação nas Sagradas Escrituras. Louvando a Deus também pela vida do pastor da igreja, pela escala para estar aqui cooperando, trazendo uma meditação da palavra do Senhor. Gostaríamos de convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículos 8, 9 e 10. Caso você tenha acesso à Bíblia, pode acompanhar com a sua Bíblia a leitura, e se não tiver, mas estará em tela o texto em apreço, e você pode dar atenção à santa palavra de Deus. Diz assim o texto citado: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém. Caros amigos e irmãos, lemos este texto no Antigo Testamento, conhecidíssimo para aqueles que leem as Sagradas Escrituras, devido ao valor do testemunho de vida do profeta Eliseu. E este relato é interessante porque uma mulher, ela observa o procedimento daquele servo do Senhor e verifica que ele é um verdadeiro servo de Deus. Ele é um servo sincero, fiel. Na linguagem da mulher, no testemunho dela, ele é um santo homem de Deus. Certo que o texto é no Antigo Testamento, mas ele serve para cada um de nós que estamos vivendo o que chamamos de a dispensação da graça, e por isso nós queremos, baseado no texto lido, falar com os telespectadores sobre o tema elementos essenciais ao cristão verdadeiro. O profeta, ele foi observado por aquela senhora, ela conversa com seu esposo dizendo: eu tenho observado o comportamento, o procedimento, o porte, o testemunho, a maneira que este homem passa. Interessante que ele passava por ali e ela começou a convidá-la para comer pão, e ela comentou com seu esposo: ele é um santo homem de Deus. E quando comentou com seu esposo, juntamente com ele, entraram em um acordo para reservar um lugar para que o profeta, quando estivesse naquelas imediações, quando estivesse naquele lugar, não ficasse sem aposento, ou sem estadia, ou sem habitação, ou sem hospedagem, mas que tivesse um lugar onde ele pudesse ali estar. É muito interessante isso, que ela conversa com o esposo, e o versículo 10, que eu quero chamar a atenção, diz assim: façamo-lhe, pois, um pequeno quarto. Seria como um hotel, uma hospedaria, um lugar, uma pensão, algo parecido. E com o esposo e a senhora resolveram fazer aquele lugar. E é muito interessante que quando ela começa a dizer assim: e vamos pôr ali, e ali lhe ponhamos 4 elementos essenciais, que é isso que eu quero chamar a atenção destes minutos. Disse: ali lhe ponhamos, primeiro, uma cama, segundo,
uma mesa. Em terceiro lugar, uma cadeira. E em quarto lugar, um candeeiro. São 4 elementos essenciais. Hoje, com o marketing das empresas, marketing publicitário, com a questão do consumismo, quando as pessoas dizem que nós precisamos de tantas coisas para poder viver, quando dizem que fazem propagandas tão bem feitas de certas coisas, que quando a gente vê aquela propaganda, mexe tanto com o emocional das pessoas, que as pessoas acham, não. Um exemplo, se for uma propaganda de uma caneta, o marketing é tão bem feito que a pessoa diz, não, eu não posso viver sem aquela caneta, eu tenho que ir comprar uma dessa, e tem que ser dessa marca, tem que ser desse jeito, senão outra não serve, porque é o chamado marketing publicitário, é o consumismo, principalmente nos nossos dias pós-modernos. Mas eu quero chamar a sua atenção porque aqui é por isso que nós colocamos elementos essenciais, porque a mulher, ela conversando com o esposo, ela diz, ele precisa de 4 coisas, claro, o quarto, mas naquele quarto, naquela habitação, naquela pensão, naquele hotel, vamos dizer, ele vai precisar de 4 coisas somente, 4 elementos essenciais. Às vezes nós precisamos, nós pensamos que precisamos de muita coisa. E esses dias fazem-nos pensar que a gente precisa de muita coisa e muitas vezes a gente vive reclamando porque não tem certa coisa, ao invés de agradecer o que tem. Nós somos tendenciosos como seres humanos a reclamar do que não tem, ao invés de agradecer do que tem. E interessante é que aqui a mulher, ela vai dizer assim, olha, ele precisa disso para repousar aqui, para ter um lugar onde ficar, e 4 elementos essenciais precisam. Não precisaria de muita coisa, de muito aparato, ele era um servo de Deus, um santo homem de Deus, um profeta do Senhor, e aquela senhora, junto com seu esposo, entendia de que não precisaria de tanta coisa. 4 elementos seriam essenciais para a estadia do profeta ali naquele lugar reservado. E ela disse, primeiro uma cama. Cama, na Bíblia, fala de descanso. E não vamos dizer somente na Bíblia, mas é isso que representa, porque é o lugar onde todas as pessoas utilizam para descansar. E a mulher disse, primeiro uma cama. Então, aqui, claro, estamos falando simbolicamente ou tipologicamente, representa o descanso. Ele precisa de descanso. Ele é um profeta, está com os seus afazeres. Se nós formos ler este livro histórico de 2 Reis, nós vamos ver as atividades de Eliseu, que eram muitas como sucessor de Elias, e provavelmente o dia a dia, as tarefas, os afazeres, o faziam ficar cansado, como faz a todos nós que somos seres humanos. E todos nós necessitamos de um descanso. Então é isso que eu quero dizer a você neste momento. O primeiro elemento essencial é o descanso. E às vezes as pessoas estão tão cansadas da vida, cansadas da luta, cansadas da guerra, cansadas das batalhas, das provações, das tribulações, das dificuldades, e não encontra descanso, e não tem descanso. E às vezes a pessoa pode até ter uma boa cama importada de luxo, banhada a ouro, como for, mas pode faltar o sono, pode faltar o sono que repara, que reconstrói, o sono que revigora as forças de nós seres humanos. Mas isso é possível somente quando a pessoa tem um descanso. E aqui nesse sentido, eu quero trazer para você que este descanso só se encontra em Deus, só se encontra na pessoa do Senhor Jesus. Deus um dia disse assim a Moisés, em Êxodo capítulo 33, versículo 14, depois que Moisés estava dizendo, Deus, é o seguinte, eu preciso que a tua presença vá comigo. E Deus havia dito, eu vou mandar um anjo. E Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E a resposta de Deus, em Êxodo 33 e 14, foi assim, Moisés, irá a minha presença contigo,
e te fará descansar. Então note, meu amigo, meu irmão, de que o que Deus disse a Moisés. Moisés clama pela presença, roga pela presença, suplica pela presença, e quando Deus dá a resposta é da presença, mas com a presença tem o descanso, porque Deus disse assim: irá a minha presença contigo e te darei descanso. Ou seja, a minha presença produz descanso, a minha presença produz refrigério, produz restauração, revigora as forças. Então eu te darei descanso. E o homem de Deus, o salmista, no Salmo 116, o versículo de número 7, ele falava com a alma dele dizendo: volta, ó alma minha, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. E eu quero repetir a expressão do salmista. Ele falava com a sua alma e dizia assim: volta, alma minha, ao seu repouso. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele me fez bem. Meu amigo, meu irmão, há momentos que o cansaço vem. Cansaço às vezes espiritual, às vezes emocional e às vezes físico. Mas o descanso está no Senhor. Davi estava com a alma cansada, a ponto de dizer: minha alma, tu volta ao teu repouso, tu volta ao teu descanso, porque o Senhor, Ele te fez bem. Ele te fez bem. Em Isaías 28:12 diz que Ele é o descanso do cansado. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outra tradução diz: eu darei descanso. Por isso que o primeiro elemento essencial fala de descanso. Preparemos uma cama para ele. E o que estávamos dizendo, o salmista confirma. O Salmo de número 4, o versículo de número 8, ele dá um testemunho dizendo assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ou seja, o descanso do salmista estava em Deus. Deus é o seu descanso, o seu repouso, o seu abrigo, a sua segurança, a sua paz, a sua alegria. Deus, o salmista diz assim: Senhor, eu vou me deitar e eu vou conseguir dormir. Eu dormirei, eu descansarei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Como está a tua vida? Estás cansado de viver? Estás cansado de perambular? Estás cansado de estar de um lado para o outro? Estás cansado e não vendo saída para as tuas tribulações, provações e lutas da vida? Mas eu quero te dizer, o primeiro elemento essencial fala do descanso. É uma cama, lugar de repouso, lugar de descanso. E eu quero te dizer que Deus, Ele tem descanso para ti. No Salmo de número 46, bastante conhecido, no versículo 10, está escrito assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E o verbo aquietar aqui significa isso. Fique tranquilo, descanse, confie. Deus, Ele revigora tuas forças. Deus, Ele restaura as tuas forças. É tanto que no salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23, o versículo 3 diz assim: refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E esta palavra refrigerar a alma significa Ele revigora as minhas forças. É tanto que tem tradução bíblica que traduz: Ele me dá novas forças. Mas isso vem através do descanso nele. Você descansa nele, você se aquieta,
se tranquiliza, descansa nele e no seu descanso em Deus você encontra renovo e novas forças. Por isso que o primeiro elemento essencial é este. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, depois que perguntaram a Pedro, e agora que faremos? Então, diante da mensagem que Pedro deu naquele dia de Pentecostes, naquele dia após a cura do coxo, quero dizer, Pedro responde aquelas pessoas dizendo assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Você vai observar comigo que o que Pedro diz, tempos de refrigério pela presença do Senhor, é um eco do que Deus disse a Moisés. Moisés, a minha presença vai contigo e a minha presença te faz descansar, ter novo vigor, refrigério, novas forças. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 26, o versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mas, caro telespectador, aquela senhora com seu esposo não resolveu apenas este primeiro elemento que falamos, a cama, que fala de descanso, senão que ela disse assim: façamos uma cama, ponhamos ali uma cama e também uma mesa. Então, o primeiro elemento essencial, uma cama, fala de descanso. O segundo elemento essencial, uma mesa. Mesa fala de comunhão. A palavra companheiro significa aquele que parte o pão, aquele que parte o pão na mesa. É por isso que em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, está escrito assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eu estarei à mesa. Mesa fala de comunhão. Você não participa de uma refeição com quem não é seu amigo, com quem você não tem intimidade ou amizade. Claro, pode acontecer raríssimas exceções, mas geralmente você convida para a mesa, não é? Alguém de intimidade, alguém que é amigo de verdade, um parente, um familiar. Não é? Claro, como estávamos dizendo, existem raríssimas exceções, mas mesa é lugar de companheirismo. Companheiro significa aquele que parte o pão. E aqui a mulher, ela conversando com o esposo, diz: a gente coloca lá também uma mesa. Fala de comunhão. No salmo mais conhecido da Bíblia, como eu gosto de dizer, o Salmo 23, no versículo de número 5, fala de mesa também. O salmista disse assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui o salmista está dizendo, como ovelha, está dizendo ao Senhor como pastor, Jeová Jirê. Está dizendo assim, Jeová Raá, está dizendo assim: ele prepara uma mesa, a mesa da comunhão. Meus caros amigos e irmãos, a mesa fala de comunhão, proximidade. Foi o segundo elemento essencial. Mas no nosso texto, aquela senhora com seu esposo, além de dizer que preparasse para colocar naquele quarto para o profeta uma cama, uma mesa, o terceiro elemento essencial, ela disse uma cadeira. E cadeira, na Bíblia, fala de ensino ou aprendizado. O ensino que Deus tem para nós todos os dias. Note bem, estes são os elementos essenciais ao cristão verdadeiro. Em primeiro lugar, o descanso. Em segundo lugar, a comunhão. Em terceiro lugar, o ensino. No livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo de número 4, está escrito assim: o Senhor Jeová
me dê uma língua erudita, para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria, Marta foi trabalhar, organizar as coisas, os afazeres domésticos, e Maria ficou sentada aos pés de Jesus. Sentada fazendo o quê? Aprendendo. Então, cadeira fala de ensino. É alguém que está sempre disponível a aprender do Senhor. Na caminhada cristã é assim, por isso que a cadeira é um dos elementos essenciais ao cristão verdadeiro. Sempre Deus está nos ensinando, sempre Deus está dando novos aprendizados, dia após dia. Estamos sempre crescendo, estamos sempre aprendendo do Senhor. No Salmo 119, versículo 71, o salmista disse assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Veja o valor do aprendizado no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 8, versículo 31, diz: se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Note bem o que Jesus disse: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, cadeira fala de aprendizado. É um dos elementos essenciais ao cristão verdadeiro. Está sempre aprendendo do Senhor. Ele está sempre descansando no Senhor. Ele está sempre em comunhão com o Senhor. E ele está sempre aprendendo do Senhor. Se o cristão verdadeiro estiver sempre descansando em Deus, em comunhão com Deus e aprendendo de Deus, então acontecerá o que mostra o quarto elemento. Porque aquela senhora disse ao seu esposo: uma cama, uma mesa, uma cadeira, e disse mais: um candeeiro. Essa palavra candeeiro é traduzida às vezes por castiçal e ainda é traduzida por candelabro, mas é mais conhecida, principalmente na nossa região, como candeeiro. E aqui mostra este elemento essencial ao verdadeiro cristão. O primeiro, descanso. O segundo, comunhão. O terceiro, aprendizado. E o quarto, o candeeiro, simbolicamente fala de quê? Fala de testemunho. Candeeiro é luz. É algo que acende uma luz, que brilha. Então fala de testemunho. Interessante é que a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando Deus criou todas as coisas, no livro do Gênesis, no capítulo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E diz assim: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. Então note a importância da luz. Jesus disse: eu sou a luz verdadeira. Jesus também disse aos discípulos: vós sois a luz do mundo. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 14. Eu sou a luz do mundo. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que vocês andavam vai dizer assim, que vocês possam brilhar, que vocês possam ser puros, santos, irrepreensíveis e brilhem como estrelas neste mundo de trevas, para que vocês resplandeçam e seja vista a luz do Senhor sobre vocês. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, diz que noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Não pode deixar apagar o candeeiro, não pode deixar apagar a luz.
Não pode deixar estar em trevas, porque luz fala de testemunho. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, fala para aqueles que estão apagados, dizendo assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A luz estará sobre ti. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 60, está escrito assim o versículo 2: eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão cobriu os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e sobre ti se verá a luz do Senhor. Veja a diferença: trevas, luz; escuridão, dia. Então o candeeiro fala de testemunho. No livro de Provérbios de Salomão, o capítulo 31, ou Provérbio de número 31, melhor dizendo, é um louvor à mulher virtuosa e simbolicamente representa também a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, no seu contexto. Mas eu quero dizer que o versículo de número 18, a parte B, está escrito assim: a sua lâmpada não se apaga de noite. Nas trevas, na escuridão, é quanto mais se precisa de luz. E nós estamos nos últimos dias, os sinais dos tempos mostram que Cristo já volta. E você precisa, sendo um cristão verdadeiro, possuir os elementos essenciais: o descanso, a comunhão, o aprendizado e o testemunho. E concluindo, dizemos que justo foi o candeeiro espiritual, a luz na vida daquele profeta, que fez com que aquela mulher desse testemunho ao seu esposo, dizendo: vejo que este profeta é um santo homem de Deus. Que a luz de Deus brilhe em ti, que você possa deixar esse candeeiro aceso. E se apagou, mas Jesus, Ele vai te iluminar, Ele vai te esclarecer, Ele tem poder para fazê-lo, para que você brilhe em meio à escuridão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Estaremos orando por todos. Queremos convidá-lo para comparecer à nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. O nosso templo central está na Avenida Cruz Cabugá, número 29, em Santo Amaro. Você chegue ali, será muito bem recebido pelo nosso pastor. Ou se não pode chegar, tem uma congregação perto da sua casa. Se aproxime e fale que foi convidado através da programação da Rede Brasil. E ali você vai aprender mais acerca de ser um verdadeiro cristão. Oremos por todos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de transmitir uma saudação, a reflexão, a meditação da Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, por cada um dos nossos telespectadores, onde eles estiverem, que a Tua graça, o Teu poder e amor os alcance. Te pedimos pelo nosso pastor e te pedimos por todos os que cooperam com ele, em especial na Rede Brasil de Comunicação. Assim, ajuda-nos em tudo, no nome eterno de Jesus, o nome que é para sempre. Amém.